Bem-vindos a mais um Dale Connect Cast. Hoje eu estou aqui com ela, que é empresária, consultora de imagem e estilo, especialista em psicologia de autoimagem pela escola francesa École e também graduada em marketing pela Universidade de Vila Velha. Seja muito bem-vinda, Juliana Freitas. Né? Os encontros e reencontros que a vida nos dá. É uma satisfação muito grande, Juliana, receber você aqui hoje para bater esse papo com você, entender como que começou, Juliana, a tua história nessa consultoria de imagem, né? Sim. E você que tem ajudado tanta gente a olhar para dentro de si, a se encontrar, a ser mais autoconfiante através da imagem. Como é que começou isso, Juliana? Seja bem-vinda, fique à vontade. Sim, eu agradeço muito por vocês terem me chamado. E a nossa história, ela já não começou aqui, né? O Dale Carnegie, ele faz parte da minha vida. Eu sou fruto, né? A minha transformação, uma das viradas de chave da minha vida começou várias viradas de chave por meio do Dale Carnegie. Uhum. Né? E a minha vida, ela era basicamente representação comercial e uma empresa familiar. Uhum. Então, quando eu encontrei o Dale, foi quando eu comecei a me descobrir nessas ferramentas que o Dale me deu. Né? Nessa época, você já tinha alguma ideia, sim ou não? Você estava meio, assim, estava no comercial, sim, mas você já tinha alguma ideia do que fazer? Como é que foi isso? Então, basicamente a minha característica ali na empresa era administrativa. Uhum. Então, dentro disso era o quê? A minha missão sempre foi ajudar a minha família, valorizar aquilo que os meus pais fizeram pela empresa familiar. Uhum. Quando eu falo isso, eu sei que muitas pessoas se identificam. Hoje, no Brasil, existem milhões de empresas familiares, milhões de famílias, de pessoas que estão imersas nesse mundo. E ali eu fui vivendo, me formei em marketing para que isso fosse assim, uma vida profissional, que eu pudesse servir o melhor o cliente. E ali eu fui me apaixonando por pessoas. Uhum. Uhum. Eu me descobri, mesmo dentro de uma empresa familiar, que eu tinha aquela visão de ser uma vendedora, de trabalhar no comercial, mas eu fui descobrindo o amor por pessoas. Uhum. Então, acho que quando eu me encontrei com o Dale, basicamente, eu entendi que para você amar pessoas, primeiro você precisa ter um equilíbrio emocional. Você precisa realmente olhar para dentro. Uhum. E aquela mensagem começou a crescer dentro de mim, porque aí você vai trabalhando gatilhos dentro de você que nem você sabia que existiam. Uhum, uhum. E aí foi me dando forças, que aí eu pensei, gente, então eu amo pessoas, mas aonde eu estou, eu preciso... A minha missão aqui é valorizar aquilo que eu tenho de melhor. E aí eu fui empreender. Então ali... Eu virei o capítulo. E esse outro capítulo da tua vida, em que área que foi, assim? Que área isso, aí junto com outras pessoas, eu abri uma loja de roupa feminina. E aí, mesmo sendo empresária, eu continuei nessa parte administrativa, porém com a loja feminina. E na loja feminina, eu não conseguia, quando as clientes vinham, a gente expressa ali o que... Geralmente a loja, o seu CNPJ é uma continuidade do seu CPF. Sim. Então, uma pessoa com CPF forte tem o CNPJ forte. Perfeito. Dentro ali da nossa característica, as clientes ficavam loucas. Elas entravam e falavam, gente, eu quero isso, eu quero aquilo. E elas iam se identificando com a pessoa. Então, era eu, a minha irmã, e nós, juntas, com características diferentes, a gente foi administrando... Completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Como a gente estava até falando antes, né? Funciona como uma engrenagem. Sim. Os relacionamentos, eles são, de fato, relógios. Eles funcionam como engrenagens. E quando essa engrenagem, você consegue ter o encaixe, você consegue trazer aquele sucesso, a realização, ser bem sucedido no negócio. Uhum. E o nosso negócio foi assim. E as roupas ali acabava sendo um meio, né? Porque primeiro tinha a identificação com vocês, com a personalidade de vocês, com o estilo próprio, não sei se posso chamar isso, com o estilo que vocês... Era uma representação,
Era uma materialização do ser de vocês, a loja, né? E Isso. acho que tinha essa identificação. É. E aí você, a partir da loja, foi te dando outros gatilhos. Sim. No início, o nosso desejo era uma loja com um conceito mais de atacado. Só que as clientes vinham e elas queriam o que a gente vestia. Então elas olhavam pra gente e falavam, mas o que você tá vestindo? E aí a gente... O que aconteceu? Com pouco tempo, nossa loja virou basicamente um arco-íris. Porque a gente começou a estudar cores, e aí a gente foi trazendo isso. A gente sabe que existem lojistas, talvez lojistas possam me ouvir. As clientes, elas querem sair da monotonia. A vida já é cheia de regras, já é monótona. Olha, eu não sei se acontecia lá, das clientes ir lá simplesmente pelo ambiente, parece que se sente bem. Isso já aconteceu? Sim. Porque eu vejo isso acontecer na sala do Deio. Sim. Já aconteceu da gente terminar treinamento, as pessoas não irem embora. Não irem embora. E um dia nós questionamos, falou, mas o que tá acontecendo? Falou, olha, eu queria que a minha empresa tivesse esse ambiente. Essa esfera. Então, essa esfera. Eu não sei o que acontece. Não tem como a gente, às vezes... transmitir em palavras, mas as pessoas sentem que tem algo diferente ali. Tem a ver com o ambiente. Com o ambiente. Pra gente ver, e ali a gente já começou a conhecer mais, a palpar mais isso, que o intangível, ou seja, nossos valores, nossos princípios, eles muitas vezes, eles regem o tangível. Perfeito. Então as clientes muitas vezes chegavam ali, algumas com algumas dificuldades, queriam conversar, e aí a gente tomava um café, a gente se abria, e aí em outras semanas, uma ou outra voltava, olha, aquilo que a gente conversou, eu já coloquei em prática e as coisas mudaram. Ou eu tomei aquela decisão que eu deveria ter tomado e decisões extremamente sérias. Cara, olha e ali, só. por meio da nossa conversa, foi feito assim, algo que nem a gente tinha controle. Porque a ideia que a gente percebeu a mensagem que a gente carrega é maior que nós. Nossa. A mensagem que a gente carrega é maior. Não é a pessoa, é o que você carrega. É o que você carrega. E é legal você falar isso, porque nós temos você participou do treinamento Apresentações de Alto Impacto. Sim. Uma coisa é a imagem pessoal. Ok, é excelente, é importante. Mas a imagem que você carrega é a tua credibilidade. Sim. Tem muita gente com uma imagem profissional que você olhando a imagem é fantástica. Sim. Mas é uma casca. Talvez tem gente que nem tem a imagem tão boa assim, mas ela carrega essa imagem profissional como uma credibilidade, né? Sim. É como se tivesse uma semente, né? Não é uma casca, é a semente. Então, qual é a semente que nós estamos semeando na nossa vida profissional? Porque é isso que vai dar, vai perdurar. Aquela pessoa, ela sempre, o que você vender, ela vai comprar de você. Sim. O que você apresentar, porque ela sabe que a ela semente... confia. Ela sabe a semente que você carrega. E a questão de falar de semente é muito legal... Porque a semente é uma verdade, né? E existe fatos e existe a verdade. Por exemplo, você pega uma laranja. Cara, é um fato. É uma laranja. Né? Agora, uma semente, ela vai mais além. Porque a semente, ela bem plantada, bem conduzida, ela vai virar um pomar. Que vai virar milhares de laranjas. Então, assim, existe uma verdade sobre a respeito da semente que vai além da laranja. Sim, é verdade. E isso é algo que é o fruto do que você planta, né? Muitas vezes a gente tem esse pomar e muitos olham para esse pomar e não gostam do que vem. Não gostam da fragrância que sentem. Como os 5 sentidos, né? Nós temos 5 sentidos físicos, mas nós também temos esses 5 sentidos internos. Então, às vezes, você sente a fragrância ali do que as pessoas estão trazendo para você, mas às vezes é a gente mesmo que está plantando aquilo ali. E isso, o que eu tô falando, isso é na nossa profissão, é na nossa vida familiar. Tá tudo conectado. Ô, Ju, e como é que funciona, assim, no seu trabalho? Você faz um bate-papo? Que tipo de dores que as pessoas se apresentam, que procuram o seu trabalho? Sim. Então, a gente vê
dentro disso, dessas características que a gente foi falando, de semente, de plantar algo e receber em troca, o meu trabalho, ele foi sempre a pessoa olhar para dentro de si, porque eu fui fruto disso. É muito difícil, por exemplo, você transmitir uma mensagem que você não viveu. Perfeito. Então, eu vivi aquilo. Cara, assim, ó, te vendo... Gente, eu fico toda arrepiada quando eu falo te vendo agora, eu lembro do primeiro dia de treinamento, te vendo agora, não é a mesma pessoa. Na verdade, essa é a Ju de verdade, né? Então, o que aconteceu, coisa, né? Juliana? O que aconteceu? Porque é uma mudança muito grande, em pouco tempo. Então, eu entrei na pandemia, no Dale Carnegie, e eu indico, eu até assim, preciso deixar esse espaço aqui, preciso falar, gente, que mudou a minha vida. E na pandemia, eu tive a oportunidade de lembrar de uma história, e eu sei que essa pergunta viria, e eu pensei, gente, o que eu vou falar? Porque foram tantas coisas que eu fui me abrindo, e uma das coisas que eu preciso falar para as pessoas às vezes a gente quer uma coisa mais ou menos. Então, eu quero melhorar um relacionamento mais ou menos, eu quero trabalhar mais ou menos. Eu sempre quis muito. Eu sempre fui intensa. Então, quando eu trabalhava para minha família, eu era mergulhada naquele escritório. Eu não saía de lá por nada. Então, quando eu fui fazer o Dale, eu mergulhei. Eu mergulhei no método. Eu chegava em casa. Era para tomar cafezinho? Eu ia tomar. Era para escrever? Eu escrevia. E isso tudo foi um comportamento que eu queria muito. E tudo que a gente quer muito, a gente tem transformação. A gente se dedica. E eu contei uma história, na época, que foi, assim, quebrou uma casca, literalmente, dentro de mim. Eu gostaria de contar aqui. Por favor. Que foi quando a gente falou de liderança. E nós tivemos a oportunidade de lembrar de algum ato, alguma coisa que aconteceu na nossa infância que fez com que a gente entendesse, trouxesse valores para a nossa liderança. E eu lembrei de quando eu aprendi a ler. E eu contei essa história que a minha professora, ela me colocava para ler junto com a turma. Era natural que cada indivíduo ali, cada criança, lesse em voz alta antes do recreio. Só que eu não conseguia entender muito bem ali, eu não conseguia ler ali, mas eu conseguia ler em casa. Então, na hora de que chegava a minha vez, eu ia ler, eu ficava nervosa na frente de todo mundo, não lia. Aí batia o sinal do recreio, a professora falava, Juliana vai ficar aqui na frente, não vai poder ir pro recreio, e as crianças saíam. E aí aconteceu que eu não conseguia ter muito relacionamento, porque na hora do recreio, que é o horário que você tem pra conversar com todo mundo, eu não conseguia. E aí, quando todo mundo voltava, eu tinha que ler na frente de todo mundo lá na frente. E aí todo mundo ria, tinha toda aquela situação. E aí, o que eu aprendi? É que um líder, ele tem um poder de impactar profundamente a vida de alguém. Desde uma professora que está ensinando a ler. Perfeito. Até um grande líder, CEO de uma empresa multinacional. Ele tem o poder de colocar aquela pessoa numa situação que ele vai criar outra pessoa igual a ele. Ou uma pessoa que vai fazer diferença no mundo. Será que daquela maneira eu ia fazer realmente diferença no mundo? Então, a vida traz limão, a gente faz o quê? Faz a limonada. Então, desde aquela época, eu lembro que com a minha irmã mais nova, enfim, com a minha liderança, eu sempre tive uma sensibilidade. Falava, não vou expor essa pessoa. Mas era inconsciente. Então, da onde que eu tirei aquela história? Eu trouxe aquela história. Tava lá no fundo. E eu vivia aquela história. E aí eu percebi várias situações de liderança na minha vida que invadiam. Aí aquilo ali, quando a gente quer transformação, a gente precisa sair de lugares que nos autodepreciam. Sim. Que nos fazem mal. E ali eu percebi, então eu vou prosseguir aqui, vou sair daqui. E aí eu mesma fui tendo clareza para eu me posicionar. A consultoria de imagem mesmo foi exatamente esse lugar de clareza dentro da loja. Sim. Que eu falei, gente, é isso. Eu não vou falar para a pessoa que a pessoa tá linda. Eu quero falar o que fica melhor para ela e o que ela tá sentindo. Eu quero ouvir. Primeiro eu quero ouvir. As clientes começavam a falar, não, então peraí. Se você tá tão preocupada, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer minha paleta de cor aqui. Aí acontecia isso. A cliente ia lá,
Falava, não, eu vou sentar com a Juliana e eu vou comprar, porque eu sei que a Juliana vai falar a verdade pra mim. Que a Juliana vai perguntar o que eu tô sentindo. Antes de falar que ela tá linda. Antes de fechar negócio a qualquer custo, né? E você falando assim do ambiente de valorização e desvalorização, esses dias eu tava lendo uma história que é real, que pegaram um dos melhores violinistas do mundo, acho que vocês já ouviram falar, é a história que corre aí, Sim. com o Stradivarius, que é um melhor violino do mundo, aí custa 3 milhões o Stradivarius, levaram o cara para um metrô para tocar, né? Fantasiaram ele lá de gente comum e ele começou a tocar o Stradivarius, é o melhor violista do mundo, que as pessoas pagam lá, sei lá, 1.000 euros para ver o cara tocar e colocaram no metrô. Um ou outro deixou uma moedinha para ele, ele tocando igual tocava no teatro, só que no teatro as pessoas pagam 1.000 euros para ver ele, e no lugar errado, com o melhor violino do mundo, as pessoas dão centavos e talvez nem param para escutar, né? Sim. Mas que legal, cara. E assim, Juliana, teve muitos casos das pessoas ficarem chocadas de você ter que falar a verdade, mas a pessoa... Como é que é isso? Porque no DEIU também é assim, às vezes a gente tem que falar a verdade e as pessoas não vão gostar. Mas elas pagam pra gente falar a verdade. É o amargo que faz bem. Sim. Porque nem tudo que é doce vai te fazer bem, né? Às vezes o amargo faz bem. A verdade... Dentro de um universo que você tá comprando roupa, as roupas, elas representam muito a nossa cultura. Representa valores, princípios, uma história que você carrega. Então, quando você traz a verdade, que é o quê? Aquilo que faz a harmonia para cliente, geralmente a gente vai construindo isso junto. Porque a cliente, as respostas já estão todas dentro da cliente. Sim. As respostas estão dentro de nós. E aí, ninguém tem o direito de chegar pra gente e falar: você está feia. Você não vai conseguir fazer isso. Ninguém tem direito se a gente não permitir. Então, a cliente, quando se abre, a pessoa, quando se abre, no caso ali, acontecia muito... Ela tem que estar pronta também. Esse decote, vamos trabalhar com um decote que valorize mais os seus ombros, enfim, para poder a gente harmonizar. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso se a cliente não me trouxer. Tá. Então, a verdade, ela é recebida de uma maneira respeitosa, quando a cliente se abre para essa transformação. Tem uma palavra chamada incognoscível, né? Que é assim, poxa, eu nem... Uma coisa incognoscível é uma coisa que eu nem imaginei que existia, nunca passou pela minha cabeça, porque nunca foi me apresentado, né? Então, pode ser que em algum caso também a pessoa tá com essa ideia do incognoscível. Ela nunca imaginou que existia, e ela tem que chegar a uma descoberta, ou pelo menos saber que existe, para ela conseguir se expor ali e tomar a decisão dela. Acho que é aquilo que eu tô entendendo. Sim. E os relatos, Juliana, assim, depois de uma consultoria feita com você, que tipo de coisa você ouve, de resultados que aparecem? Porque eu sei que isso aí muda a vida da pessoa, muda o andado da pessoa, muda a forma de se portar. E aí o mundo começa a tratar diferente, né? Então, os relatos, a gente trabalha num pilar de 4 princípios dentro da consultoria de imagem. Então, esse como eu me vejo é o primeiro, como eu me vejo. Então, os relatos são mulheres, eu já recebi mulheres, por exemplo, que tinham situações de relações disfuncionais, assim, da pessoa, às vezes, aguentar críticas de um personal trainer, por exemplo. Uma cliente chegou pra mim e falou: Juliana, eu rompi com a personal porque ela só que me criticava. Ela estava como se fosse um local de concorrência. E o que acontece? Esse como eu me vejo traz autonomia. Então, quando você entende, por exemplo, dentro da sua personalidade, o que aquelas cores representam, você se expressar com segurança, sem que ninguém tenha, assim, a autoridade sobre você para definir o que você vai vestir. E acontece muito isso, aquela insegurança se transforma em segurança. Então a pessoa, ela rompe até mesmo situações que, no caso dessa cliente, ela rompeu. Então são coisas assim profundas. A gente trabalha ali, eu trabalho de forma a olhar o ser humano. Sim. Porque a roupa, ela contém o ser humano. O ser humano é mais importante que a roupa.
Perfeito. O ser humano é mais importante com a roupa. E você sabe que o que a gente faz é muito parecido, né? Muito. É muito parecido, só o instrumento é diferente. Sim. A ferramenta é diferente. Mas, por exemplo, uma forma simples de explicar o que o DEIO faz, e nós somos muito questionados a respeito disso, é assim, ó. O que vocês fazem? Nós mudamos como as pessoas se veem. Porque assim elas mudam o jeito de agir. E quando as pessoas mudam o jeito que elas se veem, os outros também passam a vê-la diferente e passam a tratá-la diferente. Então é muito parecido com o que a gente faz. É verdade. Então nós da DEI, os instrutores, passam por processos rigorosíssimos e a cada 3 anos nós estamos demitidos. A gente tem que provar que merece continuar na DEI. Para quê? Para que a gente apure e refine o nosso olhar, para que nós consigamos enxergar o brilho dentro das pessoas, que talvez elas ainda não se deram conta, para que elas enxerguem também. E a hora que elas enxergarem o brilho, cara, aí as pessoas também começam a enxergar. As portas começam a se abrir. É interessante essa questão de postura, que eu vi uma pessoa que foi num órgão público esses tempos atrás. Sim. E ele tava com um carro importado, tava bem organizado. E no portão tava escrito assim: identifique-se, não sei o quê. Cara, a hora que ele colocou o carro, ele não precisou identificação. Simplesmente abrir o portão para ele passar. E é justamente isso, quando nós conseguimos voltar para aquilo que nós já somos, que é acionar esse brilho que pode ter sido apagado às vezes por um professor, que pode ter sido por circunstâncias, até mesmo por causa ou por tragédias. E quando a gente retorna esse brilho, que nós voltamos a enxergar ele e entendemos que ele está aí, as outras pessoas começam a enxergar, começam a nos respeitar e começam a tratar diferente. Automaticamente, resultados novos. Resultados novos. Resultados grandes, né? Eu tive a oportunidade de ouvir isso da presidente de uma ONG, da FAIS, que é de mães de autistas. A gente fez um trabalho, eu e ela falou para mim: Juliana, a imagem, ela abre portas sem você precisar falar seu nome. Exato. E é exatamente o que você falou. Porque é baseado no que as pessoas percebem. Como é que eu estou sendo percebido? E eu falo para os nossos ouvintes agora, cara, para um pouquinho assim, ó. Como é que você é percebido pelas pessoas? Sim. Como firme, como determinado, como uma pessoa convicta, como uma pessoa resolutiva, como uma pessoa responsável, sem dizer o seu nome, sem precisar explicar quem você é. Sim. Né? Qual é teu cheiro? Como é que as pessoas te percebem? Segurança, ela eu ouvi uma frase que tem uma moça de oratória que ela fala, né? Que a segurança, ela emana dos poros. Ela emana dos poros. E ela vem da sua verdade, de você de fato viver o que você fala. Exato. Isso é muito real. Que a credibilidade não é só a imagem, porque a imagem por si só pode até parecer muito bonita, mas eu percebo que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. A consultoria de imagem, ela tem bases de teoria, né? Tem um efeito, por exemplo, efeito halo ou halo, de um estudioso chamado Edward, que na Primeira Guerra Mundial, ele fez um experimento com soldados. E ele colocava nos soldados fardas, e ele percebia que os soldados se sentiam mais bonitos e tinham melhor desempenho. Sim. E dentro disso, no livro que ele fala, chama Psicologia das Roupas, é uma das bases da consultoria de imagem. Ele fala que a gente consegue identificar uma pessoa por questão de estereótipo pela imagem dela, sendo até mesmo a nacionalidade dela, o sexo, profissão, a classe e a nacionalidade. Chegar, por exemplo, que um argentino, ele não precisa falar. Não. A gente vai saber que ele, né, tem as características. E
na imagem, a gente precisa dosar isso. E é isso que no meu trabalho eu fui equilibrando, né? O quanto que você tem, o estereótipo, é importante que a sua imagem de harmonia é o como você quer que as pessoas te veem. No meu trabalho eu tenho esse quadrante, né? Como eu me vejo, como eu sou visto. Perfeito. Como eu quero que as pessoas me vejam e como eu sou e ninguém sabe. Porque é ali, ó, na essência. A essência. Você faz me lembrar uma palestra que eu tava fazendo numa cidade aí, daí a pouco a pessoa falou assim, ela ficou lá mexida lá, né, com treinamento e tal, daí a pouco ela falou assim, eu preciso achar o meu eu. Como é que eu faço para achar o meu eu? E é uma resposta muito forte, é uma pergunta muito forte que as pessoas... Cara, como é que eu faço para achar meu eu? E olha só o que vem por trás de uma pessoa que está à procura do seu eu. Ela está vivendo uma pessoa que não é ela. Isso. Um personagem. Olha, a pessoa que vive uma vida que não é ela está sustentando uma imagem que ela não é. Essa caneta, ela é muito leve, mas se eu ficar segurando ela aqui, daqui a pouquinho eu não consigo. Não consegue sustentar. Fica muito pesado. Então você imagina viver uma vida inteira sem ser você. Olha o peso dessa máscara. E aí me faz lembrar, né, de uma história de um cachorro que a gente tinha. Ele saiu no meio do mato lá, daí a pouco ele voltou cheio de carrapicho, de coisa que não dava para ver o cachorro. Sim. Nós tivemos que fazer uma tosa, tirar os carrapichos, tirar tudo. Então eu pude falar para esse rapaz o seguinte, falei, cara, do mesmo jeito desse cachorro que a gente teve que tirar, tira tudo que não é você. Sim. O que sobrar é você. Ou seja, depois que eu tirei todos os carrapichos, toda aquela sujeira, tudo, o que sobrou foi o cachorro. Sim. Então, muitas vezes, tanto que você faz como que a Deio faz é muito parecido, porque a gente faz, assim, ó, tirar os entulhos daquele potencial que está apagado para que realmente apareça a essência. Apareceu a essência, a vida tende a ficar mais leve, mais serena e mais produtiva. Sim. E você, de fato, se torna, em essência e em prática, um agente transformador. Isso. Porque o cliente, ele chega com objetivos. Ele tem uma questão que ele quer realmente fazer a diferença onde ele está. Primeiro, ele vai fazer a diferença para ele. Perfeito. E depois, ele vai realmente mudar o ambiente. E depois que existe uma mudança em nós, Adriano, as pessoas ao nosso redor são impactadas. Sim. É um agente de transformação profunda. Profunda. E sem palavras, muites vezes. Sem palavras. Sem palavras, né? Por isso que o título, eu até quando você me perguntou, né, qual seria o título, ou eu falei ali, a imagem é mais do que se vestir. Sim. Porque a vestimenta, ela vai trazer também aquela pessoa, aquela transformação que só a pessoa pode dar vida àquela vestimenta. A vestimenta não vai andar sozinha. E muitas vezes não funciona pro outro, né? Não vai funcionar a cópia. Eu quero me vestir igual fulano de tal. Muitas vezes não funciona. Que bacana, Juliana, que bacana. O nosso trabalho é muito parecido, que é esse resgate da essência das pessoas, né? Sim. Eu tive um participante no treinamento que ele mudou o andado pela forma de agir e pela segurança. Sim. O sócio dele tinha falado, eu tô com uma situação, nós estamos bem, a gente tem uma boa relação, Sim. mas eu queria agora que meu sócio fosse fazer o treinamento. Quando eu fui conversar com o sócio, os dois eram donos, mas um realmente parecia dono, o outro eu achei que não era dono pelo jeito dele. E essa pessoa veio pro treinamento. Para concluir, para resumir a história, ele mudou a forma de andar, ele mudou a forma de se vestir, comprou a parte do sócio. O sócio também ficou feliz porque tem outros negócios e resolveu essas coisas entre eles. Não que eles tivessem problemas, não era isso. Sim. Mas assim, ficou bom para os dois. Ele aumentou em 150% o faturamento da empresa. E o melhor, ele era tão assim...
não sei qual a palavra, mas tão quietinho, vamos dizer assim, que eu ouvi da esposa dele o seguinte: Sim. cara, esse treinamento é transformador, porque agora ele briga comigo, porque antes eu queria brigar, ele não brigava. Aí que eu ficava mais bravo. E olha, quando uma mulher quer brigar, brigue, porque ela... Então, assim, ela falou, cara, o posicionamento, ele passou a simplesmente se vestir, se conectou com a essência dele. Tá vivendo muito mais livre, o que ele prosperou. O que ele prosperou na empresa é algo transformador. Sim. Eu tive um caso de uma cliente que ela passou por transição de carreira. Só que aí ela passou pela consultoria de imagem e na transição de carreira, as mulheres da multinacional que ela entrou eram bem clássicas. E na consultoria de imagem você se descobre. Então ela foi trazendo elementos dela que na própria empresa foi sendo acolhidos. Tipo, que bonito seu cabelo cheio, porque era tudo muito bem certinho, multifuncional. E então, assim, é muito interessante quando a gente vê essa transformação nos clientes. Clientes de transição de carreira, clientes que viram, tem a maternidade, uma nova história. E às vezes ela esquece. Eu ouvi a cliente falando, Juliana, eu não sei o que eu gosto. Eu preciso eu preciso conhecer. Ela ficou tão longe dela que ela não sabia mais o que ela gostava. Olha a doideira. É a história de muitas pessoas, porque a sua prioridade muda. E a gente entende isso. O trabalho é você, de fato, trazer aquela pessoa que está lá dentro e o potencial daquela mulher que ela existe mais. A nossa essência, ela não é estática. A nossa essência, ela amadurece. Ela vai se transformando pelas experiências. Então, veio à tona, né? Uma mulher... Então, assim, é um ganho. Não só é um ganho que a gente tem as realizações de prosperidade financeira, mas quanto que vale a sua autoestima? Você estar diante do espelho, você estar ali com o seu filho, mas você se sentindo linda, você se amando. Então, tem essas duas mulheres, elas me impactaram bem, porque os clientes sentavam com ela e ficavam admirados, compram, ela trabalha com isso, com a multinacional, e a mãe ela quer exercer a maternidade dela de maneira que ela se sinta linda, mas na nova fase, ela é uma nova pessoa. Não adianta ela... tem um efeito que a gente estuda, né, quando eu fiz a psicologia da autoimagem, é o efeito cristalização. Que é você se apegar à sua imagem do passado. Então, quando você chega ali na sua idade mais madura, na parte adulta, você não aceita que você tá daquela maneira. Você quer voltar. Tem aquele cabelo. Quem nunca, hein, pessoal? Quem nunca? E às vezes colocam... Por exemplo, para homens, tanto isso vale para mulheres, quanto para homens. Eles usam aquelas meias 3/4, bermuda. Então, assim, a minha visão é o quê? Trazer este homem que hoje é um homem maduro, que passou pelas transformações, mas como esse homem maduro quer se sentir bem? Como que ele quer transmitir a personalidade dele ali? Porque a veste dele, a postura dele é a identidade dele. E aí ele não precisa ficar apegado àquela roupa que ele aprendeu a se vestir dessa maneira. Por exemplo, se eu estou entendendo. Por exemplo, né, a gente já vai daqui a pouco, 50 anos, né? Sim. Cara, eu sempre gostei de tênis, dessas coisas, de mais esporte. Ou seja, eu não preciso ser aquele menino, mas eu posso trazer essa parte mais esportiva para... É isso mesmo, Juliana? Isso é uma questão de estilo. Por exemplo, se o seu estilo sempre gostou de tênis, você pode evoluir, amadurecer, trazer um tênis que te represente hoje, na sua atual vida, na sua situação hoje, que ainda assim abraça aquele menino que está dentro de você. Não deixa ele solto também, porque não. Porque a psicologia da autoimagem, você se vê, você tem que honrar aquilo que você aprendeu. Perfeito. E aquilo tem que ser o que é um respeito consigo mesmo, né? A palavra estilo, que cada um, esse respeito consigo mesmo, vem muito da forma como a gente assina as coisas. Cada um tem a sua forma de assinar. Então, tem pessoas que são mais joviais.
Tem pessoas, eu gosto por exemplo, de um case eu amo, é do Adam Sandler. Porque as fotos do Adam Sandler, sempre ele tá muito colorido. E aí você vai dizer que um homem desse não tem autoridade? Que isso? Você vai dizer que ele não tem resultado. Mas é o quê? Dentro da área dele. Ele respeita essa jovialidade dele e ele expressa isso nas roupas dele. E tá tudo bem. Então, cada um tem que entender que o seu estilo, que é o quê? A palavra estilo, ela vem da palavra estileto, que era uma haste, stilus, em latim, que é uma haste que os povos antigos vinham numa tábua e escreviam nessa tábua. E aí, quando um outro povo, em outra época, se achava aquela tábua, eles sabiam de qual nação era, quais eram os costumes, a cultura. Ou seja, é o seu jeito de fazer, é a sua escrita. Então, cada um tem o seu estilo. E é importante que você resgate isso. Às vezes, o cliente senta na minha frente, às vezes ele nem lembra como ele não lembra mais, apagou. E isso não faz, assim, quando a gente vê na experiência do cliente, ele gostaria de resgatar isso. É uma questão de autoimagem, de como ele se vê e autoestima. Tá, olha o que eu escutei uma vez no treinamento Apresentações de Alto Impacto de uma juíza. De um dia para o outro, o treinamento é o dia inteiro, aí tem um outro dia, né? São coisas intensas. Aí eu fiz uma abertura lá e perguntei assim: o que vocês ficaram pensando de ontem para hoje, né? O que assentou dentro da cabeça de vocês, quais foram os insights. E a juíza disse assim: eu nunca vou esquecer, Juliana. Ela falou assim: eu fiquei pensando essa noite, onde é que eu me perdi? Eu tomei um susto, porque era uma mulher muito elegante, bonita, juíza. Então, assim, uma pessoa completa. Sim, aos nossos olhos. Aos nossos olhos, completista. Como assim? Onde é que eu me perdi? Eu falei, como assim, né? Sim. Ela falou, não, porque eu entrei na faculdade de Direito e eu lembrei que eu era uma pessoa alegre. E eu entrei na faculdade de Direito, aquele pessoal já de meia fina, aquele pessoal já fui colocando uma roupagem de séria, e eu entendi que eu tinha que ser séria. Eu me perdi de mim. Sim. E isso já tinha alguns anos. E ela falou assim, e eu pude perceber nesse treinamento que eu posso voltar a me conectar com a minha essência, ser uma pessoa extrovertida, ser uma pessoa alegre, mas também trazer a firmeza do direito, trazer a seriedade, sem se desconectar de mim. Sim. Então, isso é lindo quando a pessoa chega nessa conclusão. Sim, isso é a forma como ela falou, e aí a família, todos ganham, né? Todos a família é algo que você traz aquela semente do laranjal e você consegue trazer para onde você está, para o ambiente onde você está inserido, né? Juliana, você tem um papo muito bom, o tempo passa muito rápido. A gente nem vê. Como é que a gente faz, Juliana? Como é que as pessoas podem fazer para te contactar? Sim. Para procurar o seu trabalho, para agendar uma consultoria, para entender um pouco melhor, de repente tem curiosidade, né? Fala assim, eu nunca fiz uma coisa. Deixa eu bate um papo com um especialista, né? Estudou a respeito, tem embasamento, vive isso. E eu pude ver a transformação nela acontecendo, né? Que tá muito diferente. Sim. Então, como é que as pessoas podem fazer, Juliana? Sim. Hoje eu atendo no edifício Praia Corporate, na sala 708. A gente pode marcar um café para nós conversarmos, vocês trazerem a necessidade de vocês. Vocês conseguem me encontrar hoje pelo meu Instagram, sou Juliana Freitas. E por meio do nosso contato lá também, a gente já pode conversar para... Dependendo da pessoa, se você não é do Espírito Santo, eu tenho um contato também de fazer atendimento online. Então, a gente pode fazer uma adaptação. E vai ser um prazer receber vocês lá no meu estúdio. Eu tenho no meu estúdio uma galeria de arte, porque além da coloração pessoal, eu sou aluna de pintura em Vitória. Então, eu tenho ali artistas que têm a liberdade de expor seus quadros lá.
eu acredito, o meu estúdio se chama Estúdio Tela de Gente, porque eu acredito que todos nós somos uma tela única. Então, esses artistas de Vitória, eles têm um espaço de galeria de arte lá. Então, assim, vocês estão super convidados para tomar um café comigo, conversarmos e nós fecharmos a sua consultoria. Show de bola, que maravilha. A Juliana, eu tive o prazer, né, de acompanhar a primeira turma, só estava ali como participante, acompanhei a tua evolução e também tive o privilégio, né, de ter no treinamento apresentações de alto impacto, depois também nos ajudou lá como assistente, né, de treinamento, apresentações de alto impacto, foi muito bacana. Sim. E eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua experiência no treinamento apresentações de alto impacto, que nós vamos ter uma turma em junho. Sim. E pode ser que ajude algumas pessoas também, porque tem muita gente achando que quando a gente fala apresentações de alto impacto, é um treinamento de oratória. E ele não tem nada a ver com treinamento de oratória, ele é tudo menos um treinamento de oratória. Sim. Ele é um treinamento de vendas, é um treinamento de vendas de ideias, de liderança, de comportamento, né? Porque a oratória, às vezes, eu estou preocupado. Tem o seu valor, não é criticar a oratória, mas muitas vezes a oratória, quando eu sou bom de oratória, eu estou preocupado comigo. E um treinamento de apresentação de alto impacto com comunicação eficaz, eu estou preocupado se a minha ideia vai ser acatada, se o meu pedido e o meu projeto vão ser fechados, isso vai colocar dinheiro no meu bolso, né? Como é que foi a tua experiência no apresentações de alto impacto? Sim, a minha experiência foi trazer naturalidade. Foi um treinamento para trazer naturalidade à comunicação. É diferente quando a gente fala, conversa sobre o nosso trabalho, mostra o nosso trabalho e você fica só na teoria. Quando a gente começou a estudar ali, no início eu até pensei que era isso, né? Você falar do seu trabalho. Mas muito comum as pessoas pensarem quase um monólogo, né? Eu falando e a pessoa escutando. Mas aí você vai entendendo que, primeiro, de fato, trabalha o nosso emocional também, para você se sentir confortável na própria pele. Então, trabalha a sua imagem pessoal, a sua forma de se comunicar, de realmente trazer a mensagem que você acredita, mas de maneira com que o outro entenda. Isso. E os cases, né? A apresentação de alto impacto, ele é um alto impacto porque você consegue alinhar a estrutura na hora ali de falar. Na minha experiência, foi muito bom, porque eu tenho um TDAH bem... que ele é confirmado, eu já fiz exame, tudo certinho. Então, eu tinha um pouco de dificuldade que misturava as informações. Então, foi transformador quando eu fiz, e foi transformador quando eu fiz a segunda vez. Então, sempre quando... É um curso que ele é um divisor de águas. Ele realmente fortalece uma frase que eu falei no início, eu repito, ele fortalece o seu CPF. Isso aí. Na hora de você se comunicar. Porque aí o seu CNPJ, ele vai ficar indestrutível. E é legal, hoje eu tive um bate-papo com a turma que está em andamento, aí eu falei assim, sem citar nomes, sem nada, mas assim, vocês conhecem alguém que se comunica de maneira confusa? Aí o pessoal, a gente conhece. Pois é, a comunicação de maneira confusa nada mais é da manifestação do jeito que a pessoa pensa. É só externar aquilo que está dentro da cabeça dela. E através de apresentações de alto impacto, a gente consegue organizar os pensamentos para que a pessoa seja mais clara, seja objetiva, venda a sua ideia, né? Tire mais pedido, aumente o faturamento, diminua os custos e consegue também com que a equipe produza mais. Juliana, muito obrigado pelo teu tempo de vir aqui. Nós estamos de portas abertas. Eu acho que você tem muito mais conteúdo ainda e vai ser o primeiro de outros encontros nossos, se você nos der a graça de voltar aqui nas próximas vezes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada também.